Comecei o meu percurso aqui na Universidade de Coimbra ainda antes de ter concluído, na altura, a licenciatura. Fui monitor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, afeto ao Laboratório de Farmacognosia, e depois, no final desse ano, isto em 1986, e no final desse ano, abriram concursos para, na altura, assistente, e eu concorri e fiquei assistente afeto ao Laboratório de Tecnologia Farmacêutica. Portanto, desde 1986. Tenho trabalhado sempre em dedicação exclusiva aqui na Faculdade de Farmácia. As ciências farmacêuticas surgiram na minha vida de uma forma relativamente natural. Eu venho de uma família com imensos farmacêuticos, familiares diretos mesmo. O meu bisavô, meu avô, muitos tios, primos. Portanto, o meio farmacêutico era um meio em que eu estava permanentemente. Recordo-me quando criança, passava algum tempo numa farmácia de um tio meu, irmão de minha mãe. Ia muitas vezes à farmácia de um tio meu, de um tio-avô e outros familiares. Portanto, o meio farmacêutico esteve sempre metido na minha vida, ou eu metido no meio farmacêutico. Alguma hesitação no final do ensino secundário e depois quis o acaso, quis Deus que eu viesse mesmo para a Faculdade de Farmácia. O que mais me fascina, o trabalho a nível profissional, o trabalho que o farmacêutico e as farmácias, que são a área mais representativa do setor farmacêutico, em número, em quantidade, fazem junto da população. Um trabalho fantástico, um trabalho humanitário, ia dizer mesmo, um trabalho assistencial humanitário, que é um trabalho louvável, e eu desde criança presenciei exatamente esse tipo de trabalho e essas funções. Depois, o próprio medicamento em si, as descobertas medicamentosas, que têm contribuído para o aumento da esperança de vida, cura de doenças que não tinham cura, usando uma linguagem normal e popular, tornar crónicas doenças que não eram crónicas, portanto, como disse, aumentar a esperança de vida, redução da mortalidade, viver com melhor qualidade e com mais bem-estar. São múltiplos os desafios que os alunos me colocam e aquilo que eu posso passar para eles e os desafios que eles me colocam. É muito interessante. O meu orientador de tese, que eu rendo aqui justa homenagem, o professor Dr. António Pinho Brous, com quem aprendi muito, cientificamente e também humanamente, e rendo-lhe aqui, volto a dizer, rendo-lhe aqui homenagem, dizia-me sempre que quem convive com jovens rejuvenesce. E ele dizia-me isto e dizia-me também o seguinte: você só vai perceber isto daqui a muitos anos. E eu cada vez mais tenho percebido isso, que o trabalho com jovens, neste caso jovens universitários, trabalhar com outros jovens, enfim, isso eu não falo, não sei, mas trabalhar com jovens universitários é um constante desafio a esse rejuvenescimento. E, simultaneamente, aqui na faculdade, através da História da Farmácia, sou também professor de Deontologia e Legislação, de Sociologia da Saúde, isso também aumenta em mim a responsabilidade, de alguma maneira, de servir de elo de transmissão, ou como uma colega minha dizia, que é o passar o testemunho, um certo cordão umbilical da próprio exercício da profissão farmacêutica e da própria ciência farmacêutica. E eu tento mostrar que a história da farmácia não é apenas uma cronologia, datas. A história da farmácia é muito mais do que isso. Fomenta uma identidade cultural, uma identidade científica, uma identidade profissional, que é importante para as próprias formações. Isto porque as ciências farmacêuticas é uma formação que conduz
que conduz para um exercício profissional em diversas áreas do campo farmacêutico e, portanto, o pensar-se que aquilo que hoje é o válido não é o definitivamente válido. A história da farmácia tem também esse objetivo de fornecer, digamos, uma linha de pensamento não dogmática. Não aceitarmos aquilo que hoje é válido como que é o definitivamente válido, como muitas vezes se faz essa confusão. Chegou-se a um determinado patamar, a um determinado ponto, e pensa-se que aquilo que foi atingido é o corolário de muitos anos de trabalho, e é verdade, mas já não é preciso fazer muito mais para além dali porque atingimos o topo. Não, há sempre uma renovação constante. A minha cabeça está sempre usando uma linguagem farmacêutica, efervescência. A minha cabeça está sempre em efervescência, sempre a pensar em novos desafios, em coisas novas, está permanentemente, uma visão otimista sobre o trabalho científico. Estou sempre em efervescência. Há um tópico que me interessa de modo particular, que me intriga já há muitos anos e que ainda não consegui resolver, mas espero poder resolver daqui a algum tempo, enfim, não sei quando, mas espero poder resolver. Quando se inicia o ensino farmacêutico na Universidade de Coimbra? É nos finais do século XVI, foi no reinado de Dom Sebastião, mas não se sabe a data certa. Já fiz diferentes tentativas para saber uma data muito mais aproximada do que dizer-se que foi no reinado de Dom Sebastião, mas efetivamente ainda não consegui apurar esse dado. Portanto, essa é um dos tópicos que eu gostaria de ver esclarecido. Depois há outro tipo de trabalhos, que tem sido uma linha continuadora do meu trabalho de investigação, que é o seguinte: nós aqui em Portugal, enfim, até ao século XX, meados, até quase finais do século XX, podemos assim dizer, fomos essencialmente um país reprodutor de saber científico. Os pontos de inovação, eu estou a falar em matérias do campo das ciências da saúde, a nível de inovação, digamos que há pontos de inovação, mas por diferentes condicionantes organizacionais, condicionantes políticas, sociais, etc., várias condicionantes económicas. Nós fomos, como disse, essencialmente um país reprodutor de saber científico e não propriamente um país de inovação. Eu penso que isso é importante para percebermos, digamos, a identidade do nosso país, para percebermos, inclusivamente, vários aspectos da história do nosso país, em particular da história da ciência do nosso país, e que pode ser importante também para projetarmos efetivamente o nosso futuro. Além depois de outros trabalhos, enfim, de fronteira com outras áreas do saber científico, porque veja, a história da farmácia, as ciências farmacêuticas, ou a farmácia propriamente dita, está no cruzamento de muitos saberes científicos. E, portanto, quando nós estudamos a história da farmácia, inevitavelmente estamos muitas vezes a colocar o nosso investimento científico na história de outras ciências. Veja, neste caso, na história da química, na história da medicina, na história da botânica. Portanto, há aqui um relacionamento muito forte, é quase como se fosse uma plataforma giratória para diferentes trabalhos de investigação. Que me parecem ser mais produtivos quando são trabalhos de investigação interdisciplinares. Portanto, veja, são muitas áreas interessantes. São vários momentos. Posso dividir aqui em vários tipos de momentos. Lembro-me muitas vezes, com bastante saudade de conversas que tinha com professores que já não estão aqui na casa,
que já estão jubilados, e também recordo um deles que, enfim, já faleceu. Conversas que eram conversas científicas, mas ao mesmo tempo eram conversas de cultura universitária, muito interessantes, e conversas extremamente enriquecedoras do ponto de vista humano. Depois outros momentos, o doutoramento, o dia do meu doutoramento, o doutoramento, as provas de agregação. Depois no 620 a constituição de um grupo de investigação, constituir um grupo de investigação é alguma coisa que foi efetivamente fantástico e marcante e com resultados importantes. Depois houve outros momentos aqui importantes na minha vida académica aqui na faculdade, quando fui distinguido com aqueles 2 prémios mundiais de História da Farmácia. É um momento fantástico. O prémio Carmen francês, medalha Carmen francês de História da Farmácia, e o prémio de Cátedra Centenária de História da Farmácia, atribuído pela Universidade Complutense de Madrid. Esses 2 momentos são momentos importantes porque são 2 dos prémios mais importantes a nível mundial de História da Farmácia, e isso deixou-me, enfim, maravilhado. Foi uma alegria fantástica. Foi uma alegria fantástica. O papel do medicamento e o trabalho do farmacêutico é um trabalho importantíssimo na sociedade moderna. Sempre foi. Portanto, ao longo da história, o trabalho do antigo boticário e o trabalho do farmacêutico é um trabalho de grande importância. Importância do ponto de vista da saúde, importância do ponto de vista social, importância do ponto de vista económico. É um trabalho de grande e significativa importância. Eu, nas aulas de História da Farmácia e de Sociologia da Saúde, tento demonstrar exatamente essa importância, que não é estar a vender, como se costuma dizer, gato por lebre, é estar efetivamente a colocar em cima da mesa essa atitude altamente positiva que o medicamento e os farmacêuticos têm na sociedade. E isso ficou bem plasmado agora com esta questão do Covid. O papel que as farmácias tiveram em toda a pandemia, o papel que as vacinas e as vacinações tiveram para a sociedade. Portanto, é um papel importantíssimo que as vacinas têm na sociedade atual, que os medicamentos têm na sociedade atual e que o farmacêutico tem. E eu tento, através da história da farmácia, exatamente criar ou dar a conhecer aos alunos, e depois na sociologia de uma maneira mais consistente, esse imenso papel que os medicamentos e que o farmacêutico têm na nossa sociedade. Para terminar, e voltando um pouco ao início da entrevista, eu penso que a história da farmácia contribui exatamente para criar esta cultura farmacêutica, para criar um espírito, uma identidade de grupo, uma cultura farmacêutica, e que é importante também, junto da população, alertar que o farmacêutico é muito mais do que alguém, que é a imagem mais popular do farmacêutico, é aquela pessoa sempre atenciosa, bem disposta, etc., que está na farmácia pronto a receber e a aconselhar e a ceder os medicamentos. É isso, mas é muitíssimo mais do que isso, e que o medicamento é muito mais do que um produto de consumo, como se fosse outro tipo de produtos de consumo. É muito mais do que isso. É algo altamente complexo, é algo que tem que ser muitas vezes equacionado sob muitos pontos de vista, ponto de vista científico, ponto de vista técnico, ponto de vista económico, ponto de vista social. É muito mais do que isso. E esse é um dos fascínios.
da farmácia e do medicamento. É um mundo fascinante, mas com os pés muito bem assentes no terreno e com uma utilidade social fortíssima.